Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse nosso momento aqui na Rede Petrópolis de Televisão em que a gente consegue levar para você informações precisas, importantes e relevantes sobre o dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje a gente vai conversar com o Vitor Salles, que é educador e faz parte da equipe do CDDH, Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Afinal de contas, o que é essa instituição e o que ela pode fazer por todos nós? A gente vai bater esse papo logo após o intervalo. Fica com a gente. Oi, gente, aqui é o André Campanha e queria convidar vocês para o pré-carnaval da Fênix, todos os domingos a partir das 17 horas, com muito samba, muito pagode, marchinha e bastante música de carnaval. Contamos com a presença de vocês. Até lá, hein? Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Tendências, ousadia, cores e formas, beleza, arte, simpatia, vida. Assim é a mulher. Assim é a Ilma Cabeleireiros. Pensando sempre em você, no seu bem-estar, com produtos e equipamentos de qualidade comprovada. Profissionais capacitados para atender às suas vontades. Faça como a Ilma. Pense em você e dê um up no visual. Porque beleza faz bem. Ilma Cabeleireiros. Então, estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início ao nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, bom Obrigada dia. por ter aceitado o nosso convite. Queria que você começasse com o básico. Para quem não conhece ou só já viu essas letrinhas, né? O que é o CDDH? O CDDH é uma organização da sociedade civil que tem por objetivo atuar nos direitos humanos, em defesa dos direitos humanos. Então, ele é dividido hoje em 3 programas. Um é de cidadania e direitos humanos, direito e direitos humanos, e o outro é arte, educação e direitos humanos. Então, dentro desses 3 programas, que o CDDH atua como uma organização da sociedade civil. Certo. Quando a gente pensa na questão bem básica, assim, sabe? Às vezes a gente fica falando dos projetos, programas... O que são direitos humanos? Se a gente for bem pelo básico, assim, para entender por que existe um grupo que fica pensando tanto nisso, uma coisa que deveria ser tão básica. Os direitos humanos, na verdade, a Carta de Direitos Humanos ela é de 48, depois da Primeira Guerra. Então, uma das coisas é universalizar alguns direitos primordiais para qualquer ser humano. Essa questão, como às vezes o direito à propriedade civil, uma das coisas dos direitos humanos, direito à educação, a questão legal, que tu não pode mudar uma lei e penalizar as pessoas, os trabalhadores. Tem um conjunto de deveres que é para qualquer ser humano. E, principalmente, nós do CDDH, a gente atua nessa questão dos direitos humanos para aqueles mais marginalizados. Porque na sociedade que a gente tem de hoje, tem a possibilidade de pessoas que têm financeiramente condições, a gente sabe que os direitos eles acontecem. Então a gente, no geral, vai estar ajudando essas pessoas mais marginalizadas para se cumprir os direitos. Então a gente vai estar lutando pelos direitos universais na perspectiva daqueles que têm dificuldade de obter esses direitos. Perfeito. Você utilizou uma palavra que eu pessoalmente gosto muito, que é marginalizado. Que vem de marginal, que na verdade vem de margem, que está fora do eixo, não é isso? E eu queria que você falasse um pouquinho, como você é educador, já deu para sentir que é um homem que vai falar bem sobre isso, explicar que o marginalizado que você está falando não é o que a gente está acostumado a dizer como marginal, malvado. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Assim, muito rapidinho, mas porque numa questão, a gente tem uma sociedade de classe, quando a gente pensa nesse sentido, a gente já pode pensar que o trabalhador, dentro de uma lógica de Estado, não é favorecido e ele vai estar a par de uma sociedade. No eixo de uma sociedade vai estar quem está dentro das condições financeiras, mas com mais condições. Então, o marginalizado vai ser aquele que está fora do eixo, que está fora da ordem, que vai estar fora das condições. E dentro dessa lógica,
as pessoas mais marginalizadas vão ter menos condições de direitos nessa sociedade que a gente vive hoje. Então, a gente está falando de um centro de defesa dos direitos humanos, mas que tenta fazer com que os direitos sejam de fato para todos. E aí tentar, de alguma forma, equiparar os que têm uma condição financeira mais digna, mais adequada, com os que estão ali no limite da linha da pobreza. Isso. Um dos projetos que a gente atua até é com a população em situação de rua, né? Então, que a gente às vezes vai para uma condição de marginalização muito agressiva, no sentido que a sociedade que a gente vive hoje considera eles quase como sub-humanos, uma coisa que a gente não deveria nem cogitar uma possibilidade nesse sentido. Mas porque eles têm uma condição de vida muito degradada, pela falta de habitação, pela falta de condições diárias que eles têm, então convivem com essa situação. Então, a gente, nesse sentido, não é só pensar no mais pobre no sentido também de trabalhador, vai para além da questão do trabalhador, vai para a população marginalizada. Para o cidadão. Para o cidadão como geral. Ser humano. Até desse conceito, quando a gente falou em programa, o programa Pão e Beleza, o projeto Pão e Beleza, ele está dentro do projeto de cidadania daqueles 3 programas iniciais que eu estabeleci. Então, vamos falar sobre os 3 programas sociais, e dentro desses programas sociais vocês têm vários projetos que vão de trabalho cotidianamente. Quais são esses programas, então? Vamos falar hoje, um a um. O programa de cidadania atua com Pão e Beleza, que assiste a população em situação de rua. Então, a população ela pode frequentar o CDDH para tomar banho. Até pouco tempo atrás, a gente tinha, dentro do projeto, café da manhã e almoço. Mas com o financiamento, eles cortaram o financiamento, deu alguns problemas, a crise está aí. Então, estão tirando... a retirada de direitos está acontecendo. Tudo. Então, dentro dessa perspectiva, a população de rua que a gente assistia já perde condições, porque agora eles têm que correr atrás para conseguir o almoço. Então, criando mais uma condição de dificuldade para essa população que já é marginalizada, como a gente estava dizendo. Então, cria toda essa dificuldade. Esse é o projeto de cidadania. O projeto de direitos, que a gente tem assessoria jurídica, ele trabalha principalmente com o direito a território. Para as populações que estão perdendo suas casas nas catástrofes, por exemplo, de 2011, tem a questão do Duarte da Silveira, que tem uma questão de regularização fundiária, e várias outras comunidades, principalmente com defesa do território, e ligado também a questões das mudanças climáticas, que é uma questão ambiental que a gente está hoje vivendo no mundo, né, principalmente pelo desenvolvimento desenfreado da indústria. Então, com isso tudo, a gente tem uma perspectiva dentro do direito nesse sentido também. E o outro é o Arte e Educação, que a gente tem o projeto Articulação, que trabalha com os jovens das periferias, né? Então, a gente já tem a questão com a juventude, de pensar uma juventude, a construção de consciência anticapitalista, uma juventude que pense para além dessa ordem, uma ordem exploradora. Então, a gente vai estar discutindo e construindo uma consciência de um novo cidadão, de uma nova forma de pensar. Pensar em construir uma nova consciência, a gente está falando de atuação também com os pequenos. Adolescentes, jovens, crianças, final do ensino médio, do fundamental e ensino médio. Atualmente, no CDDH, vocês são quantas pessoas trabalhando ativamente para a manutenção desses programas sociais? Hoje nós estamos numa equipe de em torno de 15 pessoas. E como é que funciona a parte mais complexa? Ou seja, você falou que teve corte de financiamento. Como é que o CDDH vive? Essa questão de financiamento, que tem algumas instituições que correm atrás de financiamento no sentido de querer acumular o capital. Lá no CDDH a gente tem o projeto, a perspectiva. Primeiro existe um objetivo a ser alcançado, então a gente depois corre para o financiamento, para onde tem os editais, a gente vai atrás de editais para conseguir esse financiamento. Não o contrário, né? O edital sai e nós procuramos então uma forma de encaixar dentro da nossa equipe, mas ao contrário, a gente tem uma perspectiva, uma forma de agir, uma forma de pensar, qual o projeto de sociedade, e com isso então a gente vai atrás dos financiamentos. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo, vamos ver um pequeno vídeo sobre a questão da Previdência Social e a gente volta no próximo bloco. Fica com a gente. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações.
Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo com o Vitor Salles, que é educador e é lá do CDDH. Vitor, a gente entendeu que vocês têm 3 programas sociais. Acho muito interessante essa questão de, ao buscar financiamento, não se adequar para o dinheiro que está saindo, né? Mas ir em busca de financiamento a partir das suas próprias ideologias. Não é? E isso é muito importante porque, senão, de uma forma ou de outra, você vai adequando o seu projeto, ou o CDDH, ou qualquer outra instituição, ao que alguém já pré-definiu. É um pouco disso, né? Isso. Uma das outras coisas também, além disso, a gente recebe doações, né? As pessoas podem fazer doações para o CDDH, como também a questão do Pão e Beleza, da população em situação de rua, podem fazer doações de roupas que eles precisam, principalmente meia, e material de higiene pessoal, que eles não têm, principalmente também para homens, porque a população majoritariamente são homens que estão na população de rua. Tem mulheres, mas são minorias, então a gente precisa uma demanda de roupas muito grande, então quem puder fazer essa doação para o CDDH, sempre é bem-vinda. E doações, por exemplo, a gente vai ter um festival de pastel, que é no objetivo de arrecadar finanças, para a gente conseguir a manutenção do banho com esse corte de finanças para o Pão e Beleza, então a gente vai tentar levantar fundos para conseguir isso. Quando você fala especificamente desse projeto Pão e Beleza, que eu achei muito legal, tem a coisa a ver com o básico, né? Assim, tomar banho e comer. Né? Essa questão, assim, às vezes a gente não consegue compreender a dificuldade que tem essa população, às vezes é de um abraço. Às vezes a população chega lá porque a gente acaba criando um vínculo com eles. Claro. Porque eles vão lá no CDDH, tomam um banho, tem que pegar um sabonete para eles, pega a toalha, tem toda aquela coisa. Eles circulam dentro do CDDH, a casa é deles. Até o Leonardo Boff, quando fez a abertura do projeto, ele disse, a casa é de vocês. Daí foi legal que no outro dia eles estavam esticando o lençol no gramado e dormindo na grama. Assim. Então eles realmente ocuparam um espaço que era deles mesmo, que tinham aquilo lá, aquele espaço. Então, assim, às vezes chegam alguns meninos que realmente querem, porque é uma vida muito hostil. A rua é muito hostil. Então eles querem, às vezes, ou que alguém ouça eles. A gente tem assistente social que conversa, encaminha eles, às vezes, para a documentação que eles precisam. Então tem um carinho, um afeto que eles estabelecem com a casa, e isso é interessante, um carinho que eles estabelecem com direitos humanos, que toda a população deveria ter, e a população de rua marginalizada, como a gente está falando, acaba tendo um carinho muito maior com direitos humanos do que uma grande maioria. Então essas questões que a gente tinha que estar fomentando, refletindo e discutindo, e também levando afeto para essa população que precisa. Né? Quando você consegue transformar esse morador em situação de rua, dar o suporte, primeiro do pão, depois da higiene pessoal e talvez de uma profissionalização e de um crescimento, de forma geral ele retorna e aí com um grande incentivador da causa. Sim, isso a gente acontece lá no CDDH. Tem alguns meninos que às vezes saem de casa por algum problema, passam um tempo na rua e depois eles conseguem um emprego e eles voltam lá, às vezes, só para dar oi pra gente, passar um dia, passar uma tarde no final, na folga deles, que final de semana a gente não abre, mas na folga deles, durante a semana, eles passam. E uma das coisas do projeto que a gente tinha era nesse processo de inserção ele no mercado de trabalho e principalmente na escola, porque muitos deles não tinham estudado. Então a gente coloca eles, cria um processo para ajudar na matrícula, e para isso precisa os documentos, que às vezes eles não têm os documentos de identidade, CPF, porque perderam por algum motivo. Então a gente vai lá, tira o documento, encaminha, fez alguns cursos
também de especialização para eles, de cabeleireiro. Alguns terminam, outros acabam não terminando, porque tem uma rotatividade dentro da comunidade, da população. Então, eles acabam, alguns não, mas outros já terminaram, acabaram trabalhando com cabeleireiro. Então, vai desenvolvendo o processo de cidadania neles, né? Especificamente nesse projeto do Pão e Beleza, hoje você tem quantas pessoas, em média, sendo atingidas ali no cotidiano? Agora diminuiu muito por causa da falta do almoço, né? Que não tem. Mas antes chegava a 60 pessoas. 60 almoços que a gente todo dia fazia para eles. Então significa que em Petrópolis, minimamente, a gente tinha esse quantitativo de moradores em situação de rua e que, de forma geral, a gente não visualiza isso. Eu jamais conseguiria imaginar 60. Eu estava aqui na minha cabecinha imaginando no máximo 15. Não, é 60 que 15, circulavam... Lá no CDDH. Circulava no CDDH. A população de rua pode variar em torno de 100 a 120 pessoas em Petrópolis. Está nesse quantitativo, mais ou menos, né? Não vou dar um número preciso porque eles circulam muito. Então, às vezes, vai ter uma população no verão, aumenta um pouco, porque não é tão frio. No inverno, eles saem da cidade, alguns, outros conseguem ficar ainda, mas tem uma diminuição. Então, depende muito da época do ano, inclusive, esse quantitativo. Certo. Se a gente for falar especificamente do próximo evento que vai ser realizado, quando é que vai ser o evento, qual a finalidade, vamos falar um pouquinho do que vai ser servido, dos preços, essa coisa, e como é que vai ser utilizado esse dinheiro na prática? Uma das coisas, então, é o Festival de Pastel, são 6 sabores de pastéis, e à vontade para as pessoas, daí a bebida é à parte, é R$10 o cartão do ingresso. Então, um valor baixo para realmente poder ajudar, conseguir contribuir. E esse valor é revertido para esse projeto, né, para pagamento de luz, material de compra, porque tem que pagar luz e água do centro, que aumenta muito com o banho da população, que isso a gente mantém, porque não tem outro espaço. Assim, tem outros espaços na cidade, mas com carinho, às vezes, que eles se dedicam ao CDDH, é a vontade, a afinidade que eles têm, então eles vão para lá para ir tomar banho. Então, a gente manteve isso no projeto. Então tem que pagar água e luz e reverte esse dinheiro para o pagamento desses custos, né? Maravilha. Eu vou pedir agora para a nossa equipe rodar mais um videozinho pequenininho, básico, para a gente lembrar essa questão, esse momento importante que a gente está vivendo com relação à Previdência. Roda aí. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assume o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contra-reforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. E
a gente sempre lembra aqui que juntos somos mais fortes de verdade. Afinal de contas, lembrando que esse aqui é um espaço, esse programa, o Trabalhador em Foco, em que reúne 14 sindicatos, né, de categorias distintas e que todos querem fazer a mesma coisa, levar um conteúdo de qualidade aí para você de casa. Vitor, a gente está chegando quase no final do programa. Queria que você desse o serviço do evento, ou seja, aquelas informações bem básicas. A data, o horário, onde é que a pessoa pode adquirir os ingressos, essa coisa do evento que é tão importante para a arrecadação de recursos, para a manutenção dos trabalhos do CDDH. O evento vai ser dia 17, vai ser numa sexta-feira, às 19 horas, na própria sede do CDDH. O endereço da sede é na rua Monsenhor Bacelar, número 400, logo depois da subida do Relógio das Flores. Isso. Então, só chegar ali, compra o cartão na hora mesmo. Se quiser dar uma ligadinha, o número é 2242-2462. Vou repetir só para 2242-2462. Porque daí pode dar uma ligada para confirmar o número de pessoas que querem levar, porque facilita para a gente ter um balanço. Mas simplesmente chega lá, está todo mundo convidado. Maravilha. Lembrando que o CDDH está aberto para todo mundo. Todo mundo, se quiser passar para conhecer, todas aquelas pessoas que querem um mundo melhor, um mundo mais bonito, que a gente pode aprender também um pouquinho lá no CDDH, pode passar lá para conhecer a gente, o trabalho que a gente está fazendo nas comunidades, porque a gente também tem um trabalho além do Pão e Beleza, tem trabalho nas comunidades também que a gente frequenta. Hoje vocês trabalham com voluntários? A gente até trabalha com voluntários, a gente não tem muito hábito de trabalhar com voluntários, porque essa questão de militância exige muita dedicação. Então, às vezes, o voluntariado é um pouco complicado, porque a gente não sabe até quando pode cobrar, como é que funciona, essa questão de confiança, quanto pode se dedicar, qual o tempo. Mas chegando lá, a gente conversando, vendo, a gente pode sempre achar um mecanismo que seja possível a gente entrar num acordo comum. Maravilha. Sempre lembrando que a gente está trabalhando em prol de quem está precisando de algum cuidado. Sim, aqueles que mais precisam dentro da sociedade petropolitana, apesar das articulações que a gente tem em nível estadual e nível nacional, mas Petrópolis é o nosso foco de atuação por nós estarmos aqui. Existem outros polos do CDDH? Você falou Petrópolis, tem alguém perto da gente? Estruturas similares a essa? Tem outras estruturas, outros centros de defesa, cada um autônomo. Né? A gente já trabalha com articulação. Amanhã mesmo a gente vai num evento do Fórum Grita Baixado, que é no Fórum de Direitos Humanos de Nova Iguaçu. Mas é autônomo. Cada centro de defesa tem sua autonomia, cada núcleo de defesa de direitos humanos pode trabalhar autonomamente. E aqui em Petrópolis a gente tem como grande intelectual o Leonardo Boff. Certo? Que desde o início esteve com o CDDH. Ele é um dos fundadores do CDDH. Ele é fundador. Maravilha. Então lembra para mim, por favor, o endereço, todas as informações e como é que as pessoas podem obter mais informações sobre os trabalhos e como ajudar a manter a instituição. O endereço, então, Monsenhor Bacelar, o Festival de Pastel vai ser às 19 horas, no dia 17, agora de fevereiro. E mais informações, pode entrar no site cddh.org.br ou no Facebook, coloca CDDH Petrópolis, vai ter a página lá, dá uma curtida e acompanha as postagens que estão sendo feitas. Maravilha. Vitor, muito obrigada pela presença, foi um prazer falar com você. Espero que a gente possa sempre divulgar aqui no programa e na grade da Rede Petrópolis de televisão as informações do CDDH, que está aí ajudando, auxiliando, sendo muitas das vezes um abraço de quem precisa na nossa cidade. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do CDDH e se a gente puder, a gente volta sim. Maravilha. Obrigada a você também que ficou com a gente nesse programa Trabalhador em Foco. Lembrando que essa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, que talvez você não saiba, mas que é um dos grandes modelos para os sindicatos no Brasil. Porque, de forma geral, os sindicatos não são unidos como aqui. Cada um, de uma forma geral, pensa no seu próprio umbigo. E aqui não. Eles se reúnem periodicamente, eles pensam na coletividade. E pensar na coletividade significa também levar informações para você que vão além do fato de você ser vigilante, costureira, ou então na área da metalúrgico, têxtil, mas que todos nós somos trabalhadores. Muito obrigada pela sua audiência e a gente volta na próxima semana com um programa novinho. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau.